Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, o assunto a respeito da predestinação, o que Deus escolheu, aqueles a quem Ele quis salvar, tem sido um assunto polêmico, porque hoje vivemos o humanismo. Esse humanismo, então, ele contaminou, através aí de infiltrados, contaminou até mesmo a cristandade ou a boa doutrina. E temos afirmado aqui que Armínio é um herege. E isto desde as conclusões do Sínodo de Dort. E essa heresia tem sido divulgada hoje por muitas pessoas. Então nós explicamos biblicamente. E as pessoas acreditam que o ser humano tem livre-arbítrio. Ele pode escolher Deus quando ele quer. Ele pode rejeitar Deus. Ele pode rejeitar o Filho de Deus quando ele bem entender. E essas pessoas têm apresentado Jesus Cristo geralmente como um mendigo, clamando: me aceite, por favor. A maioria dos nossos irmãos na fé diz acreditar nesse tal livre-arbítrio. Contudo, a maioria não tem a menor ideia do que isto significa. O único que teve livre-arbítrio foi Adão, porque ele foi criado puro no jardim do Éden. Antes da queda, o ser humano tinha livre-arbítrio. Quando Adão e Eva foram criados, eles tinham a capacidade de escolher como a verdadeira liberdade. Nas palavras de Agostinho, nossos primeiros pais eram capazes de não pecar. Eles poderiam permanecer no estado de tentação que a serpente lhes impôs. Tanto que Deus deu a ele a opção. Você pode escolher. Ou você pode obedecer a Deus, que colocou uma restrição ao homem. Deus é Deus, ele criou o homem limitado e colocou no Éden. Disse para ele: olha, você tem uma restrição, você não pode comer daquela árvore. Adão tinha o livre-arbítrio, tinha a capacidade de fazer a escolha certa. Ele então possuía a verdadeira liberdade. Contudo, ainda não era liberdade perfeita. Era verdadeira, porém não perfeita, porque havia a possibilidade da queda. Então, o que você tem que entender aqui é que quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em pecado, eles perderam aquela liberdade que o Criador lhes havia dado. Perderam não a capacidade de escolher, mas a verdadeira liberdade. Eles perderam a capacidade de escolher aquilo que agrada a Deus. Você pode concluir que Deus criou um ser com livre liberdade, livre vontade, livre arbítrio, de cair ou não naquele engano. Ele tinha livre escolha, ou livre arbítrio, ou a liberdade para fazer aquilo que agradava a Deus. E somente aquilo que agradava a Deus. Ele tinha livre escolha. Nós hoje não temos mais. Mas aí você pergunta: você está dizendo para mim que o ser humano não possui nenhuma liberdade? Que a liberdade seria então um fantasma? O que podemos dizer dessa liberdade? Para responder essa pergunta, precisamos fazer distinção entre liberdade de ação e livre-arbítrio. E é claro que faremos esse vídeo explicando tudo bem detalhadamente. E os haters, os hereges arminianos, continuarão aí a defecar um monte de besteira pelos dedos, né? Porque tem gente que pergunta seriamente, né, que tem dúvida, mas tem outros que ficam... você coloca lá um comentário explicando tudo e o cara muda a questão. Aí o cara faz um desafio: eu quero ver você provar que Adão teve livre-arbítrio. E aí eu respondo: me prove então que Armínio não era um herege, meu amigo. Se o próprio Sínodo de Dort o considerou assim. Ou então você não é um reformado. Você é um papista. Siga o Papa. Para de encher o saco então. Siga as doutrinas que ensinam que você é salvo pelas obras. Teve aí agora uma repórter da Rede Globo de televisão que disse que tinha fé em tudo. Eu tenho fé em tudo. Mas a fé salvadora, que é apenas por meio de Cristo, ela tinha. Aí eu tenho fé. Às vezes o cara confunde força de vontade com fé. Eu tenho fé.
eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo, mas não tem a fé salvadora, que é apenas por meio de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. Jesus, ele veio e disse isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe esse negócio de ter fé em tudo. Eu tenho fé em tudo, mas você vê que essas pessoas não glorificam a Cristo. Tá? Interessante, né? Aí você vê a pregação das pessoas. Deus deixou bem claro na Bíblia o caminho da salvação. Se ele fez isso, por que é então que não são todos que são salvos? A morte de Cristo, então, foi inútil, né? Segundo a cabeça desses arminianos. Se ele morreu por todo o mundo, e todo mundo que tem uma fé genérica está salvo, por que então que a Bíblia ensina que há pessoas que estão indo para o inferno? Vamos rasgar então esses trechos que estão na Bíblia? Então vamos ao assunto e tentar responder essa distinção entre liberdade de ação e livre-arbítrio, tá? Precisamos, portanto, fazer a distinção entre liberdade de ação e livre-arbítrio. Dizer apenas sem qualquer qualificação que o homem é livre ou que o homem não é livre é fazer uma afirmação muito simples. Ela é uma afirmação simplista e enganosa. E essa heresia arminiana é um dos enganos do fim dos tempos, tá? Mas dizer que o homem tem liberdade de ação é dizer que ele é livre para fazer o que quer. Se ele quiser rejeitar a Cristo, ele pode. Se ele quiser aceitar a Cristo, ele pode. Em resumo, a vontade humana é livre para escolher o que quer que o coração deseje. Esse é o ensino dos arminianos. Entretanto, sem a interposição da graça divina, ninguém quer ou deseja ter Cristo em seu pensamento ou em sua vida. Então preste atenção aqui. Sem a interposição da graça divina, ninguém quer ou deseja ter Cristo em seu pensamento ou em sua vida. Todas as pessoas rejeitam o Evangelho de modo livre, voluntário e espontâneo, porque é o desejo dos seus corações fazê-lo. Uma vez eu entreguei para um amigo uma fita cassete que evangelizava ele, né? Umas músicas da banda Petra. Ele chegou para mim e falou assim: olha, isso aqui eu ouvi, não tem nada a ver comigo, grava outra coisa. Então ele ouviu o Evangelho. Por que que ele não creu? Porque Deus não tocou no coração dele. E ele entendeu, não tem nada a ver comigo, como está escrito na Bíblia. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então todos nós, todas as pessoas rejeitam o Evangelho de maneira livre, voluntária e espontânea, porque é o desejo dos seus corações fazê-lo. A liberdade de uma pessoa consiste na capacidade de agir em conformidade com os seus desejos e inclinações, sem que ela se sinta compelida a agir de outro modo por causa de pessoas ou fatores que não são inerentes a ela, desde que sua escolha seja fruto voluntário do seu próprio desejo. A vontade é livre. Isso é o que temos em mente quando nós falamos: sim, todas as pessoas são agentes morais livres. O homem tem liberdade de ação, mas não tem livre-arbítrio. Por outro lado, dizer que uma pessoa tem livre-arbítrio é dizer que ela tem essa mesma capacidade ou poder para aceitar ou rejeitar o Evangelho. É dizer que ela é tão capaz de crer quanto de descrer, e que essa capacidade brota dela mesma e nasce dela. E não é isso que o Evangelho ensina. Então esses hereges, eles ensinam que essa dita capacidade de crer ou descrer é o resultado da graça preveniente, não obstante o seu estado caído e pecaminoso. O homem caiu totalmente em pecado, ele morreu. Certamente morrerás, uma morte espiritual. Está isso lá em Gênesis. É só você ler a Bíblia com entendimento, tá? Se é isso que você tem em mente quando pergunta: o homem é livre? A resposta, ou melhor, a resposta da Bíblia é não. O homem não é livre. A vontade de uma pessoa é a extensão e expressão invariável da sua natureza.
assim como ela é, ela deseja. A liberdade que uma pessoa tem para agir, desejar ou escolher de modo contrário à sua natureza, não é maior do que a liberdade que uma macieira tem para produzir avelãs. Entendeu isso? Vou repetir. A liberdade que uma pessoa tem para agir, desejar ou escolher de modo contrário à sua natureza, não é maior do que a liberdade que uma macieira tem para produzir avelãs. Então eu vejo aqui um pé de milho. Aquele milho vai produzir maçã, você peca porque é pecador. A essência do ser humano é essa. Mas aí nós perguntamos, não é fato que Deus dá a cada um de nós a oportunidade de crer? Não é verdade que Ele nos confronta com o Evangelho e diz, creia para que você possa ter vida? Sim, Deus faz isso. Ele realmente faz. Mas a humanidade sempre, invariável, inevitável e incessantemente e também prontamente, de maneira voluntária, diz não. Você está vendo aí todas as pessoas indo adorar a Deus aí nas igrejas, ou você está vendo um monte de coisa errada acontecendo no mundo. As pessoas aí que estão fazendo mal. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para um determinado fim e até o ímpio para o dia do juízo. Então você deve notar o seguinte, que não estamos dizendo que quando a pessoa é confrontada com o Evangelho, essa pessoa não possa exercer a sua vontade. Todos nós, sem exceção, temos uma vontade e todos somos capazes de exercê-la na tomada de decisões. O que estamos falando aqui é que quando confrontados com o Evangelho, a verdade do Evangelho, nós não conseguimos desejar corretamente. Não somos impedidos de crer indo contra as nossas vontades. Quem vier a mim, declara Jesus, eu jamais rejeitarei. João 6,37. O problema, porém, como Jesus diz em seguida, é que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. João 6,44. Não está escrito isso na sua Bíblia? Porque ninguém pode vir a Jesus a menos que o Pai o atraia. Será porque o Pai o impede de fazê-lo? Será porque o Pai ou o Filho ou o Espírito colocou um obstáculo ou uma barreira em seu caminho para impedi-lo de ir quando alguém deseja urgentemente fazê-lo? A resposta a esta pergunta é: Deus nos livre. Também não é porque a pessoa não tem as faculdades volitivas ou da vontade, ou as faculdades intelectuais necessárias para fazer uma escolha positiva. Tampouco é por causa de algum defeito físico que ela repudia o Evangelho. A razão pela qual ninguém pode ir a Jesus é que ir até Ele não está em nossa natureza. Agora, ir a todo tipo de caminho, eu tenho fé em tudo. Eu tenho bons amigos que são muçulmanos. Eu tenho bons amigos que são judeus. Eu tenho bons amigos que são shintoístas. Eu tenho bons amigos que são budistas. Mas por que elas não foram até Cristo para serem salvas? Porque Deus não permitiu que elas fossem. Nossa natureza e, portanto, nossa vontade é fugir de Cristo, não ir até Ele. O fato, e um fato triste, é que não queremos ir. Nossa satisfação está em não irmos. Escolhemos permanecer em nosso pecado e em incredulidade por nosso próprio desejo. Liberdade e vontade, porque nada encontramos em Jesus que seja sedutor, atraente, verdadeiro ou represente de algum modo uma melhoria daquilo que já somos e temos por esforço próprio. Se um dia chegássemos ao ponto de querer ir a Cristo para obter vida, poderíamos fazê-lo. De fato, Jesus diz que com toda certeza o faremos. João 6,37. Mas esse querer, esse ir, não vem de nós mesmos, mas de Deus. A Escritura fala isso bem claramente. Isso vem do Pai, que na eternidade passada nos deu ao Filho e no tempo presente nos leva à fé, dizendo de maneira simples, ninguém por si mesmo quer ser salvo, mas quem quer que, por intermédio do poder de Deus, se disponha a ser salvo, o será.